Daniel Alves foi condenado em primeira instância porque a magistrada que o julgou entendeu que, de fato, o jogador de futebol teria praticado sexo com a vítima, sem o consentimento dela, sem sua vontade. Na verdade, com a sua oposição clara. A justiça se valeu de um conceito existente na Espanha, no Brasil e em inúmeros outros países do mundo. A palavra da vítima em crimes sexuais clandestinos, geralmente sem testemunhas, tem enorme importância e credibilidade. Quando sua narrativa seja séria, coerente, livre de distorções, deve ser admitida como fato concreto e provado. Mas, agora, Daniel Alves foi inocentado. Entenda por quê. O ex-jogador de futebol Daniel Alves acabou de ser inocentado por um tribunal espanhol de uma acusação de estupro. Ele teria praticado sexo sem o consentimento de uma jovem no banheiro de uma boate em Barcelona. Após inúmeras versões, Daniel, ao longo das investigações, acabou admitindo que realmente manteve relação sexual com a moça. Só que, segundo ele, essa relação teria sido consentida, o que a vítima nega, afirmando que foi contra a sua vontade a relação. O tribunal, reformando, consertando a sentença proferida lá na Espanha, em primeira instância, concordou com a defesa de Daniel Alves para absolvê-lo da acusação de estupro. Daniel Alves foi condenado em primeira instância por uma juíza lá da Espanha porque a magistrada se valeu de um conceito que é bastante comum e muito aceito em todos os países democráticos do mundo. Em crimes clandestinos, na maioria das vezes, sem testemunhas presenciais, sem testemunhas oculares presentes no local do crime, a palavra da vítima tem enorme importância. A palavra da vítima, quando séria, quando descomprometida, com raiva, com mágoa, quando coerente, a palavra da vítima tem poder de prova indestrutível. É assim na Espanha, é assim no Brasil, é assim em inúmeros outros países republicanos que gozem, que desfrutem de uma justiça democrática ao redor do globo. Ou seja, se a palavra da vítima é séria, é coerente, ela deve ser aceita como versão da verdade real. Foi com base na palavra da vítima, no caso Daniel Alves, que a magistrada em Barcelona, na justiça de primeira instância, condenou ao ex-jogador de futebol. É razoável que a palavra das vítimas em crimes clandestinos, em crimes contra os costumes, em crimes de natureza sexual, que essa palavra da vítima seja admitida como prova da verdade real, do fato verdadeiramente ocorrido. É razoável, mas é perigoso partir desse princípio como se fosse um princípio absoluto. Não somente no caso Daniel Alves, mas em qualquer outro caso em que existam antagonismos entre as versões da acusação e da defesa. O que o Poder Judiciário precisa fazer na apuração da verdade dos fatos é a valoração de todas as provas admissíveis no processo, ainda que dê enorme credibilidade quanto à versão séria, firme, coerente, apresentada
pela vítima. Mas ela não pode ser considerada, a palavra da vítima, isoladamente. Ela tem que ser confrontada com outros meios de prova, com outros elementos de convicção existentes no processo. Isso no Brasil, na Espanha, no Japão, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Não há verdades absolutas no direito, muito menos no que se refira à valoração das provas. O que o Tribunal Espanhol fez ao absolver o ex-jogador Daniel Alves foi confrontar a importância da palavra da vítima com o princípio constitucional, lá na Espanha também existente, tanto quanto aqui no Brasil, o princípio constitucional da presunção de inocência. Ou seja, o réu, a pessoa acusada de um crime, tem que ser considerada inocente até que cabalmente se prove a existência de sua culpa, até que se forme a sua culpa através de uma decisão penal condenatória transitada em julgado. E no processo penal acusatório, em que toda a ação é guiada pelos termos da acusação, é ônus do acusador a prova da culpa do réu. Não é o réu que tem que demonstrar sua inocência. Essa presunção da inocência cabe no caso Daniel Alves e em qualquer outro caso. Ao tribunal causou espanto que a palavra da vítima, em confronto com outros elementos de convicção, não demonstrassem a veracidade da acusação, não demonstrasse que, de fato, Daniel Alves teria mantido relações sexuais com a vítima contra a vontade desta. Por isso, a absolvição em segunda instância de Daniel Alves por um tribunal espanhol, em uma decisão que ainda comporta recurso. De qualquer modo, nós não podemos confundir o caso com a causa. Todos nós abominamos violência de gênero. Todos nós abominamos o crime de estupro. Mas o Poder Judiciário não deve se deixar levar por bandeiras ideológicas e por causas político-sociais ao julgar crimes e criminosos. Deve procurar apurar, através da prova, a verdade dos fatos e condenar ou absolver conforme essa verdade elucidada nos autos do processo. Sem paixões, sem ardores, sem ideologias. E é muito bom que assim o seja. É isso que traduz segurança para as sociedades democráticas, republicanas. É muito bom a gente ver tribunais e juízes verdadeiramente imparciais, que julgam fulano, beltrano, ciclano, Daniel Alves, ou quem quer que seja, com isenção e imparcialidade, preocupados com as provas e não com a repercussão política ou midiática de suas decisões. Não se está dizendo, enquanto tramita o processo, que Daniel Alves seja culpado ou seja inocente. O que é importante frisar é que todo e qualquer órgão judicante, qualquer órgão do Poder Judiciário, todo juiz deve julgar sempre com imparcialidade, preso à verdade que se traduza da análise imparcial e técnica da prova. O Tribunal Espanhol causou as ações da vítima antes e após a relação sexual
admitida por Daniel Alves e contraditória em face das declarações e da versão dos fatos apresentadas por esta mesma vítima. Há uma presunção de veracidade nas falas da vítima de crimes de natureza sexual, mas essa presunção é iuris tantum. O que significa isso? Significa que é uma presunção de veracidade, é uma versão que, muito embora seja admitida como verdadeira, ela pode ser vencida por provas outras em sentido contrário. E foi o que para o tribunal aconteceu no caso Daniel Alves. É como, por exemplo, a presunção de legalidade nos atos do servidor público no exercício de sua função pública. O que o servidor público, um policial, por exemplo, realize no exercício das suas funções corriqueiras é presumido, é considerado legítimo, até que o contrário se prove de maneira cabal. Essa presunção, portanto, cede diante de elementos de convicção em sentido contrário, que foi o que aconteceu até aqui no caso Daniel Alves, em decisão colegiada proferida por um tribunal espanhol e em um processo que ainda está em curso.